Olá pessoal, meu nome é Lívia, eu sou doutora em entomologia e a aula de hoje é sobre insetos transgênicos e suas aplicações na agricultura e saúde pública. Como eu tenho experiência tanto na agricultura quanto na saúde pública, eu achei interessante então preparar essa aula para vocês sobre informações em ambas as áreas, tá? Então a ideia da aula é que a aula será sobre transgenia de insetos, tá? Mais especificamente, mas com aplicação tanto agrícola quanto na saúde pública. Então, eu quero iniciar a aula fazendo a seguinte pergunta: o que é um organismo geneticamente modificado? Então, quando a gente se fala de um transgênico, é porque um organismo ele recebeu um gene de um outro organismo, um gene que não era dele, tá? Então, são espécies diferentes que você transfere um gene de uma espécie para outra. Como que isso é feito? Bom, primeiramente nós temos que lembrar onde estão os genes, né? Então, se a gente considerar uma célula aqui, uma célula de um eucarioto, né? Ela dentro do núcleo contém um cromossomo e um DNA. E o DNA é onde estão inseridos todos os genes, tá? Então, o DNA, ele é onde nós temos os nossos genes e onde são codificadas todas as informações genéticas de um organismo. Então, o transgene, ele é inserido dentro do DNA de um organismo qualquer. Nós vamos falar então da importância dessa transgenia na nossa sociedade, na produção então de insetos transgênicos. Então, inicialmente, eu vou mostrar alguns métodos, algumas estratégias para se obter um transgênico e da função que é alterada nesse gene. Então, obviamente, quando você fala em transgenia, você quer modificar alguma coisa dentro daquele organismo, né? Então, você quer modificar alguma função. E como que a gente faz, então, para modificar essa função gênica? A gente pode utilizar a tecnologia do DNA recombinante, tá? Ou engenharia genética. Não tem como falar de transgênico sem falar de tecnologia do DNA recombinante, tá? Então, isso aqui não é para assustar ninguém, é só para dar uma ideia de como é que é feito um transgênico. Bom, você tem que pensar que você tem que saber a função de um gene. Então, você sabe que um determinado organismo tem um gene que a função dele é X. E você quer que um outro organismo tenha essa função X. Então, você pega esse gene responsável por essa função X e transfere para o seu organismo de interesse, né? Então, a ideia é essa, por trás do transgênico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é amplificar o material genético de interesse, então, do seu gene X, tá? Então, você seleciona o seu gene X e você coloca ele dentro de um vetor, tá? O vetor mais comum que nós temos é a Escherichia coli. Então, o que acontece? Você pega aquele pedacinho, então, de DNA, aquele gene de interesse, e você introduz ele dentro da bactéria E. coli. Como que você faz isso? Usando as endonucleases, que são as enzimas que vão agir como tesourinha. Então, ela vai lá, corta aquele pedacinho de DNA e transfere para a Escherichia coli. Quando ela transfere para a Escherichia coli, quem vai fazer aquele pedacinho colar dentro do plasmídio da Escherichia coli vai ser a DNA ligase, tá? Então, o plasmídio da bactéria, ele tem essa particularidade, por isso que ele é utilizado como um vetor, porque o pedacinho vai ser inserido aqui, então, dentro do plasmídio da bactéria. E a partir do momento que a bactéria começar a se reproduzir, ela vai produzir sempre novas bactérias com aquele pedacinho de DNA que é do seu interesse, tá? Então, a primeira ideia para se falar de transgênico é ter isso claro na cabeça. Você corta um pedacinho e insere esse pedacinho dentro de um vetor, e esse vetor vai proliferar e vai produzir novos vetores, e por fim ele vai ser selecionado aí depois dentro de uma outra bactéria para gerar clones recombinantes, tá? Então, resumindo aí, qual que é a moral da história? Os genes de interesse, pode ser mais de um, tá? Pode ser o gene ou os genes. Eles são isolados, integrados pelas enzimas e inseridos nos vetores, que por sua vez é introduzido na bactéria hospedeira.
que ao se reproduzir passa a fazer cópias idênticas. Então a bactéria vai fazer cópias idênticas daquele material que você almeja obter no final. Então um exemplo de organismo geneticamente modificado, transgênico, são as plantas Bt. Todo mundo já deve ter ouvido falar de planta Bt, né? Então, o que acontece? O Bt, ele é a planta Bt é uma planta que ela tem um gene que veio de uma bactéria. Então, a Bacillus thuringiensis, por isso chama Bt. Então, uma planta Bt, ela tem esse transgênio, que o genoma é dela, que veio de uma bactéria e foi inserido dentro do seu material genético. E ele é fonte de resistência, tá? Então, ele é o gene de interesse. Esse gene de interesse, ele foi isolado e depois integrado, então, no organismo de interesse, que no caso aqui, então, é uma planta transgênica Bt. E isso permite que o gene se expresse dentro do genoma da planta de forma constitutiva. O que é isso? Que ele fique sempre sendo expresso. E o objetivo disso é que essa endotoxina ela é extremamente tóxica para os insetos. Então, assim que o inseto se alimenta da planta com o gene Bt, vocês vão ver aqui agora o que vai acontecer, tá? Então, o Bt está incorporado no DNA da planta e ele é expresso constitutivamente, ou seja, o tempo inteiro ele está sendo expresso pela planta, e o inseto vai se alimentar, então, desse Bt incorporado na planta, tá? No caso, o Bt também ele pode ser liberado no ambiente como forma de grânulos ou pulverização, que é o que se faz, por exemplo, no controle biológico utilizando Bt. Quando você, por exemplo, pulveriza pulveriza Bt no ambiente ou coloca grânulos de Bt na água para poder eliminar, por exemplo, larvas de mosquito, tá? Então o Bt ele pode ser utilizado de várias formas, porque ele é tóxico para os insetos. Então, uma tecnologia é utilizar como controle biológico, diretamente na água para diminuir a proliferação de larvas de mosquito. Pode ser utilizado como pulverização, por exemplo, drones podem liberar então Bt no ar, ou ele pode ser utilizado também dessa forma aqui, modificando o material genético da planta para produzir Bt e com isso atacar então as lagartas que se alimentam dessas plantas, tá? O que acontece? A lagarta, depois que ela se alimenta do Bt, no intestino ocorre então o processamento dessa endotoxina e ela é altamente tóxica porque ela destrói o intestino do inseto. À medida que ela destrói o intestino do inseto, depois ele morre, né? Então, as toxinas Bt afetam apenas alguns insetos, pois para ter efeito tóxico precisa se ligar em receptores específicos no intestino. Então, ela afeta principalmente as lagartas, tá? As borboletas, então, são grandes pragas agrícolas, são muito afetadas pelo Bt. Mas, por exemplo, ácaros, fitófilos, são pragas também, eles não são afetados, porque o mecanismo, então, de recepção, de processamento dessas endotoxinas são diferentes. Então, a ligação com o receptor possibilita que a proteína inseticida forme um poro no intestino que lisa a célula, causa septicemia, inanição e morte. Aqui um exemplo de aumento de resistência promovida após a introdução do gene Bt. Bom, nós temos aqui então uma planta selvagem, significa que ela não tem o gene Bt, e uma planta transgênica com o gene Bt, tá? Então, a lagarta consegue rapidamente consumir o tecido foliar aqui dessa planta e nessa planta não. Então, ela morre de inanição e porque teve o seu intestino destruído, né? Então, é uma tecnologia que deu bastante certo na agricultura e que todo mundo, né, sabe que ela tem sido bastante utilizada. E uma curiosidade aí, que eu não sei se vocês já perceberam, mas os nossos alimentos, eles já contêm planta Bt. E é muito fácil saber se o que você come, ele é transgênico ou não é transgênico. Basta você pegar a embalagem dos produtos que você compra no supermercado, você vira e olha lá se tem um símbolozinho com um T. Aquilo ali significa que foi produzido com planta transgênica, tá? Pelo que se sabe também, as plantas transgênicas, elas não oferecem nenhum risco à saúde humana, tá? Bom, agora
como produzir uma planta transgênica, né? Então, você pode também, do mesmo modo que você pode inserir um gene exógeno dentro do seu DNA de interesse, você pode também, às vezes, inativar um gene. Porque se a planta, por exemplo, tem um gene que não é de interesse, você pode silenciar ele, tá? Isso é chamado de knockout. Então, knockout é a inativação de um ou mais genes específicos. E aqui, só como exemplo, olha, temos essa planta aqui, que é uma Arabidopsis, dessa variedade aqui, Columbia. Isso aqui é no seu estado normal. E aqui eles fizeram um knockout, que eles desativaram, então, 3 genes específicos na planta, que são responsáveis pelo crescimento dela. Aqui eles inativaram 4. Então, olha para você ver como realmente alterou o crescimento da planta, tá? Aqui um outro exemplo, mostrando ratinhos, em que eles inativaram genes específicos. Aqui no caso de coloração e aqui no caso de obesidade.